Hoje nós estamos então com o último tema da série, qual é o seu desejo? E para começar a conversa de hoje, eu queria perguntar, quem já viu o filme chamado O Todo-Poderoso? Por favor, se manifesta no chat e quem está aqui levanta a mão. Quem já viu esse filme? Muito bom. Um filme muito legal, de 2003. Então, se você levantou a mão, você já denunciou um pouco da sua idade. Já faz 19 anos esse filme, mas é um filme muito legal. E conta a história, vamos relembrar um pouquinho, do protagonista que se chama Bruce Nolan. E ele está atrás de uma promoção. Ele quer muito que o seu sucesso, a sua carreira decolem. Mas ele acaba perdendo essa promoção para o seu colega e concorrente. E ele, claro, fica extremamente nervoso, brabo, e ele começa a xingar a Deus, dizendo que aquilo era uma injustiça, de que Deus não fazia o trabalho dele direito. E qual é a surpresa que dá o enredo do filme? Deus chama ele para uma conversa e diz: puxa vida, né? Eu estava justamente pensando em tirar umas férias. O que você acha de ficar alguns dias no meu cargo e com os meus poderes? Uau! Claro que ele aceita. Quem não gostaria de ficar alguns dias com os poderes de Deus, né? E ele usa esses poderes para aquilo que de repente a maioria das pessoas usaria, para o seu benefício próprio. E aí, uma das primeiras coisas que ele faz, então, é usar os poderes de Deus para ele finalmente conseguir aquela promoção que ele queria, mas acabou não conseguindo. Só que, e aí vem uma parte importante do filme, nesse processo de conseguir a promoção, ele acaba perdendo o relacionamento mais importante da vida dele. E aí vem uma lição muito importante do filme. O filme vale a pena e ele tem várias lições. Mas uma lição muito forte dele é que muitas vezes Deus não dá o que a gente gostaria, porque o nosso coração não está preparado para isso. Sabe, isso me lembra muito uma frase do Paulo de Tarso, um dos grandes líderes do cristianismo e da humanidade como um todo. Certa vez ele falou que uma das piores coisas que Deus pode fazer às pessoas é entregá-las ao desejo ardente dos seus corações. Uma das piores coisas que Deus pode fazer para a gente é realizar os nossos desejos sem que o nosso coração esteja preparado. E se isso é uma grande realidade em diversas áreas, é uma realidade muito maior quando o assunto é sucesso. Quantas pessoas que, como o Bruce da história, na sua tentativa de encontrar sucesso, de subir na carreira, não acabaram perdendo pessoas importantes, se afastando de cônjuges, se distanciando de filhos, deixando de lado amizades. Quantas pessoas na caminhada para o sucesso não sacrificaram os relacionamentos mais importantes da sua vida, assim como o protagonista do filme? Mas, olha só, Jesus certa vez comentou que a nossa busca por sucesso ela poderia ser tão perigosa a ponto da gente perder a nossa alma. Ele falou: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Falando justamente que a gente corre esse risco na nossa tentativa de trabalhar, de sermos realizados, de alcançarmos o topo da carreira, de progredirmos. Muito facilmente a gente poderia perder a nossa alma e deixar o nosso relacionamento com Deus de lado, pessoal. Uma das coisas que eu mais vejo é isso aqui acontecendo. Entenda o seguinte: pessoas que não vivem próximas a Deus, que não buscam a Deus, que não estão buscando um relacionamento com Deus, dificilmente, não em todos os casos, mas dificilmente elas vão dizer: eu não vivo com Deus porque eu não acredito em Deus, esse negócio de Deus não está com nada. A grande maioria vai dizer: não, eu até queria viver com Deus, mas a vida está tão corrida, a gente está tão ocupado, não dá tempo. O que está acontecendo? É isso aqui que Jesus está falando. Pessoas que acabam ficando tão focadas no sucesso que o essencial, a vida com Deus, acaba ficando de lado. Quantos? Bom, não só isso. Cynthia Hamel é uma colunista que trabalhou com pessoas famosas. E uma vez ela disse: o instante em que alguém se torna uma celebridade é o mesmo em que se torna um monstro. E ela cita casos de pessoas que, antes do sucesso, eram amáveis, gentis, bondosas,
Depois se tornaram pessoas egoístas, arrogantes, difíceis de lidar. E ela fala justamente que o sucesso pode facilmente corromper o nosso caráter. E eu sei, nesse momento a gente pensa, não, comigo não seria assim. Comigo não. Mas eu aposto com vocês que todos esses que ela fala também um dia disseram isso. Então, pessoal, talvez de todos os desejos que nós tenhamos e que a gente já trabalhou durante esse mês, possivelmente o desejo pelo sucesso é um dos mais fortes e mais comuns de todos nós. Mas, por favor, preste atenção, ele é com certeza também um dos mais perigosos. Ele pode, a nossa vontade de chegar lá, de alcançar o tão sonhado sucesso, pode fazer com que a gente perca os melhores relacionamentos da nossa vida, nos distanciemos de Deus, pode fazer com que o nosso caráter se distorça e pode tornar a nossa vida pesada e ansiosa. Por isso a gente não pode terminar essa série que a gente falou tanto sobre os nossos desejos, sem responder a pergunta: como buscar o sucesso de forma leve e saudável? Que pergunta importante. E a gente vai responder ela através de uma história de um homem que se chama Naamã. Pelo nome você já pode perceber que é alguém que viveu séculos atrás, séculos antes de Jesus, inclusive. A história dele, uma história incrível, está narrada na Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Você pode acompanhar e ler também na sua Bíblia em casa. Convido você a acompanhar a partir da projeção. Olha só. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Vamos só dar alguns detalhes para a gente entender bem esse texto. Primeira coisa, você lembra que a época de Naamã, séculos antes de Jesus, era uma época marcada por guerras. Então todas as nações valorizavam muito o exército. Então esse cara já tinha uma profissão altamente valorizada. Ele era não só um militar, ele era um comandante. Não só isso, ele era um comandante vitorioso, amigo do rei. Sabe o que significa? Que esse cara era um absoluto, total sucesso. Chegou no topo da carreira. Se fosse nos dias de hoje, provavelmente ele seria um grande empresário, amigo de presidentes, líderes mundiais, alguém que todo mundo ia seguir no Instagram. Ele era uma pessoa que chegou aonde poucos chegaram, o topo. O topo. Mas olha só, o detalhe que a Bíblia traz e que já nos serve como uma primeira lição valiosíssima. O Senhor, por meio dele, o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Quem tinha dado o sucesso para Naamã? Foi Deus. Primeira lição. Sucesso é presente de Deus. E de repente a gente pode dizer assim, não, Jorge, não acho isso justo. O meu sucesso não é presente de Deus, é fruto do meu trabalho. Eu sou um bom profissional, eu faço bem as coisas, muito bem. Mas pensa um pouco, de onde vieram as tuas habilidades? Como você desenvolveu elas? Eu tive oportunidades. Quem deu as oportunidades? Se você não tivesse nascido onde você nasceu, não tivesse tido as experiências que você teve, se você não tivesse as habilidades naturais que você tem, você estaria onde você está hoje? Ou mesmo que você faça tudo certo, tenha boas habilidades, se você não tem as oportunidades certas, vai decolar? Então entende, o que a Bíblia ensina é algo muito real. O sucesso é um presente de Deus. Então aquilo que você, aonde você chegou e aquilo que você conquistou, tenta enxergar isso como um presente de Deus. Por que isso é importante? Como isso nos ajuda? Imagina uma pessoa que chega, progride na sua carreira e diz assim, estou aqui porque eu consegui, eu conquistei, eu mereço, eu sou bom. Essa pessoa naturalmente vai ter uma grande propensão a ficar arrogante, egoísta. Eu consegui, eu tenho direito. Agora imagina uma pessoa que também chegou longe, mas que chega lá dizendo, estou aqui porque Deus me abençoou.
Estou aqui porque Deus me deu capacidades. Estou aqui porque Deus me deu oportunidades. E eu sei que por mais que eu tenha chegado longe através do meu esforço, só cheguei aqui porque Deus me conduziu. Essa pessoa vai se tornar muito mais humilde e grata. Não é verdade? Ela não vai se ver como superior aos outros. Não só isso. Se a gente entende essa simples verdade, ela naturalmente já vai regulando, por exemplo, as nossas prioridades. Se o sucesso é realmente um presente de Deus, logo ele não pode ser mais importante na minha vida ou ocupar um espaço maior do que o próprio Deus, certo? É mais ou menos como se, imagina, minha esposa me desse um celular, e dá para falar isso porque realmente foi uma semana de troca de celulares lá em casa. Então imagina que a minha esposa me dá um celular, e daqui a pouco eu estou dando muito mais atenção para o celular do que para ela. Qualquer pessoa que visse de fora ia dizer que isso é uma grande incoerência. Como é que você pode dar mais tempo para o presente do que para a pessoa que te deu o presente? Não é verdade? Assim também, se a gente vê o sucesso como um presente de Deus, automaticamente a gente vai começar a regular nossas prioridades e Deus vai vir antes dele. E aí vem algo muito importante, olha só, se você tem um coração mais humilde, mais grato e prioridades mais alinhadas, o que significa? Que o teu caráter está sendo protegido. A gente acabou de falar que facilmente o nosso caráter se distorce na busca pelo sucesso. E isso aqui é um princípio muito simples que pode nos ajudar muito para que isso não aconteça. O meu sucesso, aonde eu cheguei, o número de seguidores que eu tenho na internet, é presente de Deus. Ok? Não só isso. O Naamã, ele é alguém que chegou no topo, como a gente comentou. Mas ao mesmo tempo que ele chega no topo, a Bíblia dá mais um detalhe. Ele acaba contraindo uma doença, uma só, um problema de saúde, que se chamava lepra. Na época dele, lepra era uma doença absolutamente fatal, sem tratamento. É a mesma coisa que hoje um médico te dizer que você tem um câncer galopante, cheio de metástase, que tomou o teu corpo e não tem mais o que fazer. É mais ou menos isso que ele recebe. Ele sabe que é uma questão de tempo, mas que ele vai morrer em breve. Difícil, né? Não só isso. Lepra também era uma doença contagiosa e por causa dela você não podia ficar em contato com as pessoas. E a gente sabe o quanto é difícil ficar em isolamento. Então imagina você ficar em isolamento até o final da vida. Essa era a situação dele. E o que os estudiosos da Bíblia vão dizer para nós? Que a história de Naamã acaba funcionando para nós como uma parábola viva. Porque a gente idealiza o sucesso e acaba pensando que quando a gente for bem sucedido a gente vai ter tudo. E o Naamã tinha todo o sucesso do mundo, mas ele não tinha tudo. Ou seja, a lição que fica aqui é: o sucesso pode ser bom, e eu não estou falando que não é, mas ele não preenche a vida. Ah, Jorge, isso é claro. Nem sempre a gente tem isso claro. A gente muitas vezes nutre a ilusão, e a nossa sociedade nos impulsiona muito a isso. A acreditar que a hora que a gente for bem sucedido, a vida vai. A hora que a gente chegar lá onde a gente quer, a hora que a minha empresa deslanchar, a hora que eu chegar no topo da minha empresa, aí eu vou ter muito mais vida, aí eu vou me sentir alguém realmente importante, aí eu vou me sentir alguém realmente que tem valor, aí eu vou me sentir que a minha vida tem sentido. E pessoal, isso é realmente uma propaganda enganosa. Sucesso pode ser bom, mas não preenche a vida. E assim a gente tem inúmeros exemplos de pessoas que realmente acreditavam que quando chegassem lá se sentiriam completos, mas não se sentem. Querem ver um exemplo? A gente já viu ele alguns meses atrás, mas vale a pena a gente retomar. Todo mundo aqui conhece a cantora Madonna, certo? Olha só o que a Madonna certa vez disse: o que me impele na vida é o medo de ser medíocre. Esse medo é o que me impele. Venço um de seus ataques e descubro-me como um ser humano especial. Mas logo continuo me sentindo medíocre e desinteressante, a menos que faça outra coisa espetacular.
Apesar de ter me tornado alguém, ainda tenho que provar que sou alguém. Minha luta não terminou e acho que nunca terminará. Olha só. Ela se sente alguém pequeno, medíocre. E ela realmente, ela fala ali, ela pensa, ou pensou, a hora que eu chegar no topo, eu vou me sentir alguém especial. A hora que as pessoas me verem, a hora que as pessoas me aplaudirem, a hora que as pessoas me dizerem, poxa vida, você é um profissional realmente muito bom, aí eu vou me sentir cheia. E ela falou, e aconteceu. E eu me senti bem por muito pouco tempo. Logo depois eu descobri que eu tinha que fazer igual ou melhor, só para continuar me sentindo digna. E essa luta nunca vai acabar. Percebe, pessoal? A gente acha que o sucesso vai fazer com que a gente se sinta especial, importante, com que a gente se sinta alguém na vida. Mas ele não consegue. Além disso, a nossa história vai continuar. E vai dar mais um detalhe muito interessante. Acompanha comigo aqui a partir da projeção, por favor. Olha só. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel. E entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora, como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria? Ele o curaria da lepra. Naamã então contou ao rei que a menina israelita tinha dito, então o rei da Síria lhe respondeu, vá visitar o profeta. Eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu levando 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. Pessoal, isso aqui é uma fortuna de milhões. A carta para o rei de Israel dizia, com esta carta apresento o meu servo Naamã, quero que o rei o cure da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas e disse, acaso sou Deus capaz de dar ou de tirar a vida? Porque esse homem me pede que cure um leproso. Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Você reparou como o Naamã tenta resolver o problema dele? O Naamã tenta resolver o problema dele procurando a pessoa mais bem-sucedida da época, o rei. Tenta resolver o problema dele usando influência, uma carta de recomendação. E tenta resolver o problema dele usando dinheiro. Sabe o que ele está fazendo? Ele está tentando usar o sucesso dele para resolver o problema. Dá certo? Não. E aqui vem mais uma lição que eu queria que vocês pegassem. O sucesso não só não preenche a nossa vida, como ele também não conserta os nossos problemas. Nem compensa os nossos erros. E por que é importante a gente entender isso? Porque às vezes no nosso caminho para o sucesso, a gente percebe, poxa vida, estou me distanciando da minha esposa, do meu marido. Mas a hora que eu chegar lá, eu compenso. A hora que eu chegar lá, a gente vai fazer uma viagem juntos e tudo vai ficar bem de novo. Mas não, o sucesso não conserta casamento. Às vezes a gente pensa, poxa, eu realmente estou mais ausente em casa, eu sei que os meus filhos estão sentindo a minha falta, mas a hora que eu chegar lá, a hora que minha carreira decolar, aí eu vou ter mais tempo, eu vou ficar em casa, eu vou compensar as coisas, mas não, o sucesso não compensa as coisas. Eu já fiz voluntariado em clínica de recuperação para dependentes químicos, talvez alguns de vocês já tenham feito, é bem interessante. Grande parte das pessoas que eu conheci lá, eram filhos de pessoas de sucesso. E eu vi muitos pais bem-sucedidos chegando na clínica e querendo trocar tudo que tinham para salvar seu filho, mas não conseguiam. Porque o sucesso não conserta os problemas. O sucesso não compensa os erros. E não adianta a gente pensar nisso. Então, sabe, o que a gente precisa entender até agora é uma regulagem de expectativas. O sucesso é um presente de Deus. Isso nos ajuda a proteger o caráter. O sucesso não preenche a vida. E não nos traz sentido. E não conserta os erros. Se a gente começa a entender isso, o espaço que ele começa a ocupar no nosso coração começa a diminuir. E a nossa busca por ele começa a se tornar mais equilibrada. Mas antes da gente continuar, a gente vai fazer uma rápida pausa para interação. De tudo que a gente já falou aqui, deu para entender? Ficou alguma dúvida? Você teve de repente algum insight, alguma ideia, alguma coisa que de repente poderia complementar um pouco? Alguém?
Deixa eu então colocar uma pergunta que me veio enquanto eu estava preparando. A gente fala muito do dilema carreira-família ou carreira-vida pessoal, né? O que a Bíblia nos ensina? Como a gente pode equilibrar carreira e vida pessoal, carreira e família? Você sabe que a Bíblia ela não fala em medida de tempo. Ela não diz assim, trabalhe 8 horas. A única medida de tempo que ela dá é trabalhe 6 dias e folgue 1. Ou seja, no mínimo 1 dia por semana você tem que folgar. Isso é mandamento. Não se esqueça disso. Mas por que ela não dá um limite de carga horária diária? Porque ela tem princípios que servem para todos os tempos e todas as culturas. Então, se ela fizesse isso, ela responderia talvez a nossa pergunta hoje, mas não a pergunta de anos atrás. Mas sabe como é que ela nos ajuda? Ela simplesmente traz a seguinte questão. Se o sucesso tiver um espaço equilibrado no seu coração, ele terá um espaço equilibrado na sua agenda. E ela nos ajuda a colocarmos ele no lugar certo internamente, porque ela sabe, a Bíblia sabe, que se a gente fizer isso, na nossa agenda, no nosso tempo, no nosso dia a dia, isso também se ajeita. E é disso que a gente está comentando, tá ok? Então, pessoal, tem uma questão, Cassiano? Vamos adiante então? Legal, esse momento de interação é muito legal, como ele enriquece. Que se preparem, tá? Ele sempre tem, e vocês têm sempre esse espaço. Mas vamos adiante. Olha só, como a gente consegue solucionar a nossa busca por sucesso? Vocês viram o que o rei de Israel, ali quando recebe a carta do Naamã, fala? Ele diz, acaso sou Deus? Acaso sou Deus capaz de dar ou de tirar a vida? Sabe o que ele está dizendo? Naamã, o único que pode resolver a questão é Deus. Essa é a grande mensagem de hoje e de toda essa série. Pessoal, por favor, se conecta com a gente. Todos nós temos necessidades interiores que são tão reais e importantes quanto as nossas necessidades físicas. Você e eu temos a necessidade de nos sentirmos amados, aceitos e importantes, tanto quanto nós temos necessidade de beber água. E a questão é que a gente sempre vai buscar satisfazer as nossas necessidades interiores em algum lugar. A gente falou algumas semanas atrás que a gente pode tentar satisfazer ela nos filhos e não dá certo. A gente falou 2 semanas atrás que a gente pode tentar satisfazer ela no nosso casamento e não dá certo. A gente falou que a gente pode tentar satisfazer nossas necessidades interiores no dinheiro semana passada e não dá certo. E hoje a gente está falando que também o sucesso não funciona. Por quê? Porque somente Deus pode satisfazer as nossas necessidades interiores mais profundas. Sabe, sucesso nenhum do mundo vai fazer com que você se sinta amado, realmente aprovado, como a gente falou ali da questão da Madonna, seguro e que tenha sentido. E aliás, um problema a mais. A Bíblia vai dizer que sempre que nós buscamos em algum outro lugar aquilo que nós deveríamos buscar, aquilo se tornou uma idolatria. Se tornou um Deus falso para a gente. Ou seja, se você está buscando o seu sucesso pensando, a hora que eu chegar lá, eu vou me sentir alguém especial, importante e aceito, o sucesso se tornou uma idolatria e vai te destruir. Você está quebrando o primeiro mandamento e o mais importante. Não terás outros deuses além de mim. Então, a gente deve buscar isso em Deus. E aí talvez a gente pense assim, Jorge, mas isso é papo de igreja, né? De pastor, funciona de verdade. Olha só, o que uma das maiores mentes do século XX, C.S. Lewis, escreveu. Deus nos criou do mesmo modo como um homem inventa um motor. Ora, um automóvel feito para andar com gasolina não andará bem com nenhum outro combustível. E Deus projetou a máquina humana para andar bem à base dele mesmo. É por esse motivo que não adianta pedir a Deus que nos deixe ser felizes à nossa maneira, sem termos que nos preocupar com religião. Olha só, Deus não pode nos dar uma felicidade e uma paz independentes dele, simplesmente porque não existem. O que o C.S. Lewis está dizendo é que, assim como um carro foi criado para ser movido a gasolina, nós fomos criados para sermos movidos à presença de Deus. Eu acho linda a imagem que o salmista usa no Salmo 131. Ele diz que de fato acalmei e tranquilizei a minha alma, sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ele está dizendo, quando a gente entende o amor de Deus,
e começa a viver com Ele, construir um relacionamento realmente real e presente, sabe como é que a gente se sente? Como uma criança recém-amamentada. A gente está satisfeito. E se a gente está satisfeito, a gente começa a buscar tudo da vida com equilíbrio. Me diz uma coisa, você tem maior chance de jantar com equilíbrio quando você está bem alimentado ou quando você está o dia inteiro sem comer? Vai para um rodízio depois de um dia inteiro sem comer, você não vai jantar de forma equilibrada. A Bíblia está dizendo, se sacia em Deus. E todas as tuas outras buscas vão se tornar equilibradas. Pessoal, eu preciso confessar um pecado para vocês. Olha aí, ó. Confio em vocês. O sucesso, durante muito tempo, foi a minha grande idolatria. Eu vivo com Deus há muito tempo. E eu demorei anos para perceber que eu estava buscando no sucesso a aprovação que eu deveria estar buscando em Deus. Eu demorei anos para perceber que a opinião do meu chefe, que a admiração dos meus colegas, era muito mais importante para mim do que eu imaginava. Eu demorei anos para perceber que o sucesso era a minha idolatria. E quando eu percebi, eu comecei a orar e pedindo, Deus, eu não quero isso. Sabe, quando eu precisava ir bem, eu precisava fazer bem, eu precisava que a comunidade onde eu estivesse florescesse, para mim me sentir alguém aceito e digno. Para mim me sentir alguém na vida. Sabe, eu precisava do aplauso das pessoas. E isso fez com que muitas vezes eu deixei a minha família de lado. Isso fez com que muitas vezes eu fiquei extremamente ansioso e preocupado, muito além do que eu precisava. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa muito sincera. Quanto mais eu ia descobrindo o amor de Deus, vivendo com Ele, pedindo para Ele acabar com essa idolatria, mais eu conseguia me sentir amado. E não era um amor que passava. Mais eu me sentia aceito, mas não era uma aceitação que passava. Mais eu me sentia em paz, mas não era uma paz que passava. E quando isso começou a fazer sentido para mim, sabe como eu me senti? Uma criança recém-amamentada. Pensei, agora eu estou tranquilo. E aí eu começo a buscar com equilíbrio. E aí, Jorge, você se tornou um pastor ruim por causa disso? Porque agora você não precisava mais do sucesso? Não, eu acredito que eu me tornei um pastor melhor ainda, porque agora eu consigo fazer isso com leveza e com alegria. Sem a pressão de que eu preciso para ser aceito, para me sentir satisfeito. Dá para entender, gente? Então, é exatamente isso que a Bíblia está dizendo, mas aqui ainda vem um engano muito comum, que eu já vi muitas pessoas fazendo. E a gente está se encaminhando para o final agora. Muitas pessoas fazem o seguinte pensamento, ok, então eu vou mais buscar no sucesso, eu vou buscar em Deus, ótimo. Mas o que eu preciso para viver com Deus? Preciso ser uma boa pessoa, preciso acertar, preciso fazer muita coisa por Ele, preciso ser um herói aqui da fé. E aí a gente está vivendo com Deus, mas ainda baseado no sucesso. Eu só mudei a bandeira. Agora eu não quero mais ser um sucesso no trabalho, quero ser um sucesso com Deus. Mudou alguma coisa? No final, não, a pressão vai ser a mesma. Olha só como a história do Naamã termina. Para vocês saberem. O profeta fica sabendo do que aconteceu com o rei. E aí ele diz, manda o Naamã para cá. E o Naamã vai até o profeta. E aí quando ele chega lá com a sua comitiva, presentes e pompa, o profeta não vai receber, ele manda o servo dele receber o Naamã e dizer para ele, quer ser curado? Se lava 7 vezes no Rio Jordão. As pessoas tomavam banho no rio, é como se o cara dissesse assim, ó, vai tomar banho. E o Naamã fica indignado e diz assim, o cara nem me recebeu. E o cara me mandou tomar banho? Vou para casa, perdi a viagem. E aí os servos dele disseram para ele, se o profeta tivesse te pedido algo difícil, você teria feito? Teria.
Ele te pediu algo fácil. Por que o Senhor não faz? Contrariado ele vai. Se lava 7 vezes no Rio Jordão e na 7ª vez ele está curado. Ele volta para agradecer o profeta, oferece milhões em riquezas e o cara diz que não. Sabe o que é esse jeito muito incomum de Deus lidar com ele? Fala. Olha só. O Naamã estava acostumado a usar influências e lidar com seus problemas através de pessoas importantes. Deus conduz a história dele através de servos. Quem disse para ele ir para Israel? Uma serva. Quem disse para ele se lavar 7 vezes no Rio Jordão? Um servo. E quem convenceu ele a fazer isso? Servos. Nenhum rei fez diferença nenhuma na história. Mas os servos sim. É como se Deus estivesse dizendo, você está acostumado a resolver teus problemas com influência. Você acha que você precisa ser importante. Mas para mim você não precisa ser importante, você já é. Mesmo um servo tem um valor incalculável. E mesmo o servo mais humilde pode ser usado por mim para transformar vidas. Naamã está acostumado a lidar com seus problemas com riquezas. E o profeta recusa. Em outros momentos, pessoas de Deus aceitam esses presentes. Não é problema, mas por que ele recusa? Para dizer para o Naamã, Naamã, você está acostumado a resolver seus problemas com os frutos do teu trabalho. Mas comigo não adianta, com Deus não adianta. O teu dinheiro não tem valor aqui. Você não consegue comprar o relacionamento com Deus e não consegue comprar os favores de Deus. No final, Deus desafia a fazer uma coisa extremamente simples. Sabe por quê? Porque o Naamã acreditava que o valor dele estava no seu desempenho e ele conseguia fazer grandes desafios. E Deus está dizendo para ele, você não precisa de realizar grandes feitos, superar grandes desafios para ter o meu amor, para ter a minha aceitação. Você tem? Por ser uma pessoa amada por mim. Quem é pai aqui, levanta a mão. Que nota os filhos de vocês precisam tirar para vocês amarem eles? Precisa tirar 9? Se não tirar 9, eu não te amo. O nosso relacionamento com eles não é baseado no desempenho. Com Deus também não. É baseado no que então? Na graça. O que é graça, Jorge? É quando nós entendemos que Deus nos ama sem a gente merecer. A Bíblia vai dizer que a gente nunca conseguiria, pelo nosso desempenho, chegar nem mesmo perto do que a gente deveria. Mas Jesus veio e morreu no nosso lugar. E quando ele fez isso, ele pagou o preço de toda a nossa imperfeição e ele nos deu todo o benefício da sua obediência e do seu sucesso. Ele trocou de lugar com a gente. Por causa disso a gente tem perdão. Por causa disso a gente é recebido como filhos de Deus, porque Jesus nos salvou, não porque a gente mereceu, mas porque Ele mereceu. Não por causa do nosso desempenho, mas por causa do desempenho dEle. Não por causa que nós somos bons, mas porque Ele é bom. Como é que a gente chama isso? Quando Deus nos chama, nos salva e nos ama sem a gente merecer? Graça. Essa é a base do relacionamento. Bom, e quando você entende que Deus fez tudo isso por ti, por amor a ti, sabe como é que você se sente? Aceito, amado, preenchido. E isso não vai passar amanhã, nem na semana que vem. Isso vai durar para sempre. E as tuas buscas se tornam equilibradas. Revendo o que a gente viu hoje, olha só. Nós vimos que sucesso é um presente de Deus. Não preenche a vida e não resolve os problemas. Então, regule suas expectativas. E por último, a gente desafiou cada um de nós, né? A Bíblia desafia cada um de nós a entender que só a graça de Deus nos traz vida de verdade. Se você quer entrar nesse caminho, avalie quem ou o que tem tido um espaço maior na sua vida, Deus ou sucesso? Pensa com sinceridade. Aliás, avalie também, você precisa ter um bom desempenho ou ser admirado pelos outros para se sentir importante e especial? Talvez aqui não tenha uma idolatria, como eu tinha. Queria encorajar vocês a tomarem algumas decisões. 3. Decida confiar que você é amado, aceito e aprovado e salvo
pela graça de Deus e não pelo teu desempenho. Essa é a grande decisão. Segundo, decida pôr a Deus no primeiro lugar da sua vida. Pessoal, se a gente quer resumir o que a gente viu esse mês em uma frase, seria essa: ponham Deus em primeiro lugar na vida de vocês. Se vocês fizerem só isso, todas as buscas vão ser reguladas automaticamente. E quando eu falo de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, não é só um discurso, porque no discurso Ele está sempre em primeiro lugar. Coloquem Ele em primeiro lugar na vida, na prática, na agenda de vocês. Terceiro, decida ser um servo que ajuda outras pessoas a viverem com Deus. Você já parou para pensar que você pode ser um servo usado por Deus, assim como aqueles foram, para que pessoas encontrem a Deus e sejam transformadas por Ele? Você pode. Que tal? Será que isso não vai trazer muito mais sentido para a sua vida?